Fala pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do CF Talks. Você deve estar pensando aí, quem é essa? Vou me apresentar, eu sou a Keren, social media do Instituto Cliente Feliz e hoje eu tô com uma convidada super especial que muitos de vocês queriam ver por aqui. A nossa, ninguém menos, Gisele Paula. Olha, muito obrigada, uma honra estar aqui e para a gente poder falar sobre um assunto que todo mundo pergunta para a gente, né, Kelly? Sim, foi um dos assuntos mais pedidos e por isso que a gente pensou e falou, não, a gente tem que trazer a Gi aqui para conversar e trocar um papo. Me raptaram, viu, gente? Me raptaram. Sim, sim. Bom, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como se tornar um expert em experiência do cliente. A gente levantou aí algumas questões que o nosso público fez aí, algumas dúvidas, algumas perguntas. E eu vou falar com você, a gente vai ficar aqui batendo esse papo falando sobre como se tornar um expert. Bora, bora. Beleza? Então, para a gente começar, eu vou pegar aqui as perguntas. E a primeira pergunta é: a gente fala muito sobre experiência do cliente, né, Gi? E hoje em dia, você acha que o mercado realmente entendeu o que isso significa? Olha, vou dizer para você que entender, não diria que 100% ainda, porque grande parte das empresas já ouviram falar, acham que já fazem experiência do cliente, mas ainda está nos primeiros rudimentos que a gente chama, que são as fases iniciais da experiência do cliente, que é olhar para o atendimento, olhar ali para a experiência sensorial, e essas são algumas vertentes da experiência e tem muito mais que isso. Para você ter uma ideia, as empresas que investem numa estratégia de experiência do cliente têm 5 vezes mais receita que uma empresa que não investe. Mas para isso é necessário fazer do jeito certo, usar a estratégia correta e começa com a cultura. Começa com a cultura do cliente dentro da empresa, de cima para baixo, e isso permeando todas as áreas da empresa. Sim, e é uma coisa que eu vejo hoje, atuando junto com o Instituto nessa área, que muitas empresas não dão atenção para a cultura do cliente. Eles não olham para esse lado, né? Tem muita empresa que está com um foco mais em vendas e acaba esquecendo que tem aquela parte ali, que é o atendimento, que precisa de mais atenção, né? Então, eu acredito que é um ponto muito importante que as empresas precisam começar a olhar mais e ter esse senso crítico de falar, não, esse lugar aqui eu preciso mexer. Muitas empresas chegam para mim e falam assim: eu já faço uma boa experiência para o meu cliente. Lá a gente coloca um cheirinho, a gente serve um café para o nosso cliente, a gente faz um ótimo atendimento. E isso é legal, sim, é super importante, mas isso precisa estar amarrado a uma estratégia maior, né? Porque se eu coloco só a taça de vidro para atender o cliente na água, ou o cheirinho, ou o café, podem ser coisas interessantes, mas se isso não estiver amarrado a algo maior, não é o que vai segurar o cliente se ele tiver um problema. Um cliente insatisfeito, ele não fica com a empresa porque a água foi servida numa taça de vidro. Então é mais que isso a estratégia do cliente e ela começa lá no planejamento estratégico da empresa. Então depois que o CEO da empresa entende isso, entende que isso é importante, que a cultura do cliente é importante, é hora de colocar isso como meta da empresa. E aí, para onde que vai? Para a liderança intermediária, porque quem faz as metas da empresa seguir em frente são as lideranças responsáveis pelas áreas. E aí ela coloca isso, né, de uma maneira que engaja essas lideranças para movimentar e cascatear isso para o restante das suas equipes. E eu acho que um ponto importante também para a gente trazer aqui, Keren, é que isso precisa ser intencional. A experiência do cliente, ela não é relacional, ela não é por consequência de um bom atendimento, ela precisa ser feita de maneira intencional, mapeada de maneira intencional. Quando você entra, por exemplo, lá na loja do Starbucks e recebe o copo com o seu nome, aquilo foi intencional, foi treinado, entrou no processo, foi mapeada a jornada do cliente para aquele momento gerar uma experiência memorável para você.
E a gente falando aqui de experiência do cliente, essa experiência memorável, me lembra aquela parte da palestra lá no C-Day, que quem não foi no C-Day, a gente já tá com a data aí, ó, dia 13/3/2026, então marca aí na sua agenda do ano que Boa. vem. Ela falou sobre o que ela faz do carro, e aquilo ali pra mim acho que pegou muito. Sensacional. Que ela deixava o cheirinho dentro do carro e a cliente entrava e estava aquilo inesperado. Então, é assim, é você fazer algo que o seu cliente não espera, né? Que ele vai falar, caraca, que legal, e fica guardado pra ele, né? E você falou da Natália, eu tive a experiência de passar por cliente numa jornada de experiência dentro da clínica da Natália Beauty. Ah, que legal. E eu posso dizer para você que não é só o cheirinho na hora do carro que gera um momento memorável. Na verdade, ali é a cerejinha do bolo. Por quê? Desde a hora que você chega para estacionar, o manobrista, ele usa roupa rosa. Aquele indicador que fica em cima do seu carro é rosa. Quando você entra, todo o ambiente está climatizado, tem o cheiro, tem a atendente ali pronta para te receber, você tem uma ótima recepção. Então, todos os pontos da jornada foram mapeados para que o paciente ou o cliente ali tenha uma boa experiência. Então, depois que ele termina todo o processo, além do processo ser bem feito, e ele entra no carro para ir embora, e ele sente aquele cheirinho, é como se ele estivesse levando um pedacinho de tudo que ele viveu para casa dele. Muito incrível, a jornada é realmente indispensável. E aí a gente aqui, continuando aqui no assunto, a gente tá falando muito ali da parte, né, da prática. Mas como que a gente separa alguém que trabalha com CX de alguém que realmente se torna um expert em CX? Essa é uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram, no meu direct. Exato, eu tô falando, a gente fez a E ela seleção. sabe. A gente fez a seleção, porque realmente são perguntas assim que o pessoal faz muito pra Gi. Então a gente fez a seleção pensando exatamente em trazer pra vocês. Então isso aqui é uma aula, tá? Gravem isso. E eu acho que é um desejo de muita gente, né? Porque nós vemos na área de experiência do cliente um mercado muito promissor. Apesar da gente estar falando de inteligência artificial, de automação, de tecnologia, ainda o fator humano é o que diferencia uma empresa da outra. Não é a tecnologia que ela coloca, mas sim o como ela entrega a experiência para o cliente. E nesse ponto, um profissional de CX ele é fundamental para fazer tudo isso rodar dentro da empresa. Mas a questão é, o que te torna um expert? E eu sempre faço a analogia com um piloto de avião. O que torna um piloto de avião um expert? Primeiro, muito treino. Antes dele ir para a prática real, ele faz muito treino, né? Ele tem lá horas de simulador. Mas você concorda comigo que o simulador não é igual à vida real, né? Então, depois que ele vai para a prática, para a vida real, o que ele precisa acumular? Horas de voo. Então, um expert, ele precisa ter horas de voo. Então, horas executando projetos de experiência do cliente, horas executando iniciativas de experiência do cliente. Depois que você já vivenciou diversos cenários e possibilidades, você vai sabendo usar a caixa de ferramentas do CX da maneira que se precisa naquele momento. E aí entra o ponto, porque as pessoas me perguntam, mas Gisele, como que eu vou ter horas de voo se as empresas não dão oportunidade? Sim. Né? Querem sempre o profissional já com a experiência. Exato. E eu sempre falo assim, olha, chega para aquele seu amigo que tem uma lanchonete, que tem um salão de beleza, fala para ele que você vai fazer o projeto para ele de graça. E monta a jornada do cliente para ele, faz uma pesquisa para entender o perfil do cliente. Foi assim que eu fiz durante a minha carreira. Eu ia lá, testava, fazia para os meus amigos, para os meus parentes, para ir acumulando experiência. Porque, gente, de verdade, o que a Kelly está falando aqui é muito real. O conhecimento, ele tem uma diferença da prática. Por mais que você faz a simulação do voo, na hora que você vai para a vida real, é diferente. É verdade. E eu acho que é um desses pontos que faz a gente pensar aqui todos os dias, né? Como é que a gente traz para as nossas frentes educacionais, não só simulador de voo, mas também vida real. Sim, é importante.
E a gente fala sobre vida real, só que hoje em dia a gente tem aí algumas coisas que estão chegando. A tecnologia ela tá muito integrada com a experiência, né? E tem muita gente que eu vejo que sente medo, fica um pouco ali recluso. Ah, mas será que vai tomar o meu lugar? Ou então as pessoas ficam receosas, não sabendo como utilizar isso ao seu favor dentro da experiência do cliente. Então, queria que você me desse sua opinião. O que que você acha sobre essas novidades aí com a IA, inteligência artificial, dentro do mercado de CX? Esse foi um dos temas que eu provoquei ali na minha palestra no CIDEI desse ano, e eu comecei a palestra falando: o que você faz hoje que amanhã a IA vai fazer no seu lugar. Então, o primeiro passo é você entender qual é o seu contexto hoje e como a inteligência artificial pode não só fazer aquilo que você faz, mas contribuir para potencializar o seu resultado. E para isso você precisa conhecer. Se você não sabe do que ela tem de potencial, como que você vai usá-la como aliado? Então, quem se antecipa, governa. Então, se você quer realmente se antecipar para ser um profissional do futuro, do CX, você precisa estar olhando hoje as tendências do mercado. E não dá para negar que a inteligência artificial é um desses aliados. Então, quanto antes a gente começar a usar a IA para poder potencializar resultados de experiência do cliente, mais cedo a gente vai beber água limpa. Maravilha. Então, gente, parem de ter medo da inteligência artificial, que ela é a nossa aliada. Ela veio para ajudar os humanos, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta, que essa pergunta aqui o pessoal faz muito e eu também quero saber, confesso. Gi, me conta qual foi um erro que você cometeu em experiência do cliente lá no início que você falou, não, essa é a minha virada de chave, eu tenho que mudar. Nossa, essa pergunta aí é profunda. Profunda. Eu acho que o que mais me surpreendeu ao longo da minha carreira não foi uma virada de chave, mas foi ao longo do tempo perceber que experiência do cliente não se faz sozinho. Então, se você é um profissional, um expert, um especialista, você foi colocado na empresa para assumir esse desafio, e eu acho, né, Kelly, não só em experiência do cliente, em qualquer atividade profissional. No início da minha jornada, eu percebi assim, nossa, é tão difícil movimentar as áreas que é melhor eu fazer. Já que é complicado, eu faço. Foi, colocou a mão na massa, E eu fui fazendo. literalmente. Só que o que eu percebi? Que quando eu fazia sozinha, as pessoas não engajavam. Que é uma das dores que a gente vê hoje no mercado, né? Que muitos profissionais vão lá, mapeia a jornada, quer implementar a experiência do cliente, e o restante da empresa nem está sabendo daquilo. Verdade. Então eu vivi isso na minha carreira profissional, até que um momento eu fui responsável por fazer um projeto que ia envolver toda a empresa. E eu falei, esse projeto eu vou fazer diferente, que eu preciso aculturar a empresa. Eu levei pelo menos uns 6 meses a mais. Então, se eu fosse sozinha, eu ia terminar rapidão. Sim. Mas nesse eu levei aproximadamente uns 6 meses a mais, porque eu fui passando de área em área, fui conversando com todo mundo, fazia reunião com os gestores, para ir fazendo aculturamento, fui para reuniões de comitê com a liderança, para aculturar, para depois implementar. Só que quando implementou foi um sucesso, porque eu envolvi a empresa. Então, acho que isso para mim foi um grande aprendizado e que eu vejo muita gente sofrendo com isso ainda, né? Então, se você está nos ouvindo aqui, que está na nossa audiência e quer implementar a experiência do cliente na sua empresa, pensa que a experiência do cliente não é uma estratégia de uma pessoa só. Ela é coletiva e você precisa envolver todas as camadas da empresa. Maravilha! Eu acho que isso é muito importante. Vendo hoje a gente é lá no instituto, trabalhando como uma equipe, né? No CIDEI a gente se deu, todos se ajudaram. E trabalhar como equipe, com um time, é muito diferente de trabalhar com pessoas, assim, sabe? Porque você tá ali com pessoas que estão querendo, que estão engajando, que estão com o mesmo propósito que você. Então é diferente quando só trabalha com a pessoa ali e aí vocês não têm aquela conexão, sabe? Tem um caso que aconteceu no instituto, de uma empresa que nos contratou, e na hora de mapear a jornada,
era para mapear a jornada do corretor de imóveis. E na hora de mapear essa jornada, o diretor de marketing falou assim: olha, não precisa trazer os corretores, porque eles estão muito fora do escritório, muito fora da gestão. Acho que eles vão mais causar nesses encontros do que contribuírem. Eu acho melhor não trazer. E aí a gente olhou e falou: não, se é uma jornada para eles, eles precisam estar presentes. E mesmo com a resistência dele, a gente teve que ir movimentando internamente várias pessoas dentro da empresa para convencê-lo de que era importante os corretores estarem presentes. Em resumo, conseguimos trazer os corretores para essa cocriação. E aí eles passaram 2 dias com a gente fazendo um trabalho de cocriação junto com os demais da empresa. E aquele tipo de momento, a empresa nunca tinha fornecido para o corretor, ele nunca tinha participado de algo dentro da empresa, sempre fora, sempre era para ele, não com ele. E para nossa surpresa, eles foram os que mais contribuíram com as iniciativas que depois foram implementadas na jornada do corretor. Então, veja o quanto que é importante a gente trazer as pessoas que também estão envolvidas. E acontece muito com o time de atendimento. A gente está falando aqui o tema de se tornar um expert, e o que a gente vê muito? As áreas de CX não conversando com as áreas de atendimento. Não faz sentido isso. A área de atendimento, ela é fonte de muitas informações dos clientes. Os clientes trazem muita informação ali todo dia, toda hora, um celeiro de conteúdo que pode ser analisado como insumo para o CX. Então, se você é um profissional de CX, se aproxime da área de atendimento. CX não é só atendimento, mas precisa estar colado no atendimento para estar pertinho da voz do cliente. Maravilha. E a gente aqui, aproveitando o gancho do atendimento, essa é uma das dúvidas que eu vejo muitas pessoas falando, que existe um caminho prático para a pessoa se tornar um expert em CX? Ou é só com muitos anos de experiência mesmo, muitos anos ali testando? Ou ela pode ter uma forma prática de ir lá e realizar? Tem um caminho das pedras. Então, você tem um caminho mais doloroso, que é tempo e quilometragem, vivência, e dali vão ser anos, né? Que são os caminhos que normalmente os profissionais que hoje estão liderando as iniciativas de experiência do cliente no Brasil tiveram que percorrer, porque não tinha caminho mais curto para eles seguirem. Mas hoje, graças às inovações, às tecnologias, às possibilidades educacionais que a gente tem, o caminho ideal para você ganhar velocidade com a experiência do cliente é você se aliar de pessoas que estejam em sintonia com aquilo que você está fazendo. Participar de comunidade que também esteja na mesma vibe, no mesmo ritmo que você também está. Aquela máxima de que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, também funciona para o CX, né? Se eu quero ser um expert, eu estou sentando em que mesa? Se eu sou a pessoa mais inteligente da mesa e eu estou tendo que ensinar tudo para as pessoas, eu estou sentando na mesa errada. Eu preciso sentar em mesas que vão me ensinar, que vão elevar o meu conhecimento. E nesse ponto, Kelly, eu sempre falo para os alunos, eu não quero ser a número 1 de CX, não quero. Porque se eu for sempre a número 1 do CX, em que mesa que eu vou sentar, né, para também aprender? Então, nós temos que sempre olhar para o futuro com a visão de desaprender aquilo que a gente vive hoje para aprender algo novo. Então, sentar nas mesas que vão elevar o seu conhecimento, impulsionar você, escolher um mentor certo. Também hoje está cheio de guru de palco na internet, né? O que mais tem? Eu adoro o Ricardo Nunes, que foi lá no nosso evento, e ele fala assim: o empreendedor de palco vai ensinar o que para você, né? Ricardo Nunes foi uma figura no CDI, ele deu praticamente um show e foi muito incrível, porque é uma palestra que falava... Até beijou o pé do cliente, né? Até beijou o pé do cliente, gente. Ele beijou um participante da plateia, ele tirou o sapato dele e beijou o pé dele. Beijou. Foi sensacional. E ele trouxe uma mensagem muito importante ali, né? De que se você quer ser um especialista, você precisa aprender a servir, calçar o sapato da humildade.
e saber que você está ali para aprender. Então, aquele profissional que acha que já aprendeu tudo porque ele leu meia dúzia de livros, como que ele vai conhecer aquilo que ele não ainda teve acesso? Então, a humildade é muito importante, escolher o mentor certo. E se você escolher o mentor, foca nele. Não fica mais comendo migalhas de outros lugares ou buscando informação picada. É igual a inteligência artificial, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Você vai aprender inteligência artificial, vai numa fonte só. Foca em uma coisa só. É exatamente um ponto que eu vejo muito, não só em experiência do cliente, mas em muitas outras coisas. As pessoas começam em uma coisa e aí começa a mesclar tudo, no final não faz nada. E aí você entra naquele limbo de ficar num ciclo onde você não consegue sair. E aí isso entra muito dentro dessa parte que você falou, foca em uma coisa só para você poder seguir no que você quer. Perfeito. Então, escolhe a comunidade certa, escolhe o mentor certo e onde você vai conviver para que você possa potencializar os seus resultados. Na minha época de início de carreira, eu não tive isso. Eu não tinha essas possibilidades, nem existiam essas possibilidades. Então, eu tive que fazer o quê? O caminho mais doloroso, que era quilômetro rodado, né? E hoje, né, com essas possibilidades que existem no mercado, a gente pode acelerar. E eu não sei nem se a gente pode falar aqui, mas assim, bora falar, né? Bora falar. A gente pode falar sim. Bora falar. A gente vai trazer para vocês uma novidade exclusiva. Exclusiva. Não aguento, né? Não aguento a gente falar. Não, ela não aguenta e eu também não. A gente tá falando aqui e a gente, na verdade, criou algo para você poder fazer isso. Para você poder. Perfeito. Então, acho que esse era um incômodo que nós tínhamos já há bastante tempo, dos alunos que faziam as nossas formações e falavam, olha, eu fiz o curso, eu fiz a prática dentro do curso, mas na hora que eu fui para a vida real, a coisa era diferente. A coisa pegou, eu travei. Como é que eu construo isso, sendo que eu nunca vivenciei isso? Então, quebramos a cabeça aqui por alguns meses para poder criar um formato que ajudasse os nossos profissionais a de fato se tornarem experts com menos do tempo do que eu precisei, né, de quilômetros rodados, de tempo de voo para se tornar uma. Vocês têm noção que ela pegou toda a bagagem dela e está entregando para vocês poderem praticar de uma forma que vocês não vão precisar levar aí esse tempo todo para conquistar? É algo incrível. Realmente é você poder encurtar o caminho. Então, o que nós fizemos, gente? Vou explicar para vocês. Nós criamos um clube, o clube do C-Expert, que são os novos experts de experiência do cliente, e vamos formar esses experts. Dentro desse clube, nós teremos as especializações, então, formação, experiência do cliente, sucesso do cliente, atendimento, empatia, todas as nossas formações, esses experts vão fazer, mas, e aí, onde entra a prática? E aí nós resolvemos dar um passo, que todo mundo achou que a gente estava enlouquecendo, né? Mas as novas ideias vêm sempre dos loucos. Sim. Não é? Sim. Então, nós resolvemos dar um passo em relação à prática. E nós vamos entregar os nossos clientes de projetos de experiência do cliente para os nossos alunos. Então, imagina que você vai fazer uma residência nos nossos clientes reais. Então, o aluno que entrou, ele vai fazer uma preparação, vai ter aula de preparação e depois nós vamos trazer os clientes reais, eles vão dar o briefing do projeto e esses grupos de alunos, vai ser em grupo, porque daí a gente não vai soltar o aluno no fogo sozinho. Sim, vai ser em grupo. Ele vai ir junto pro fogo. Vai ser uma dinâmica meio pro lado do TCC, né? Parecida com um TCC. Então, você vai ser escolhido por uma empresa e você vai realizar o projeto daquela empresa em 3 meses. Gisele, só 3 meses? Porque os clientes também são exigentes, eles querem tudo rápido. Gente, tem que dar o foco que é empresa real. Empresa real. Não é um projeto que você vai aplicar ali, vai ficar por isso. Não, vai ser para uma empresa real. Então, E como vai funcionar? Também não vamos largar, né, os nossos alunos no fogo e ir embora. Durante esses 3 meses, os grupos terão mentores, os nossos experts,
eu e o meu time de experts vamos acompanhar esses grupos para que eles entreguem cada uma das etapas do projeto de mapeamento de jornada num cliente real. Ao final de 3 meses, Keren, é o momento da hora H. É o momento que as pessoas vão apresentar o projeto para a empresa. Cada empresa vai ter 2 opções de grupo e vai escolher a opção que mais adequa ao que ela está buscando. E os melhores projetos, que neste caso já passaram pelos clientes, já foram entregues pelos clientes, lá em março do ano que vem no CIDEI, os melhores projetos vão ser apresentados no palco do CIDEI. Incrível, gente, incrível. E aí, a situação toda ali dura 12 meses. O clube é uma recorrência, então a pessoa né? entrou e ela vai pagar ali um valor mensal e vai ter acesso a todos os benefícios do clube. A gente está falando de uma das atividades do clube, que é a prática. Então, a gente está falando aqui da prática, mas Aí tem encontro inúmeros. presencial, vai ter sessões de networking. A gente também acredita que o aluno pode ser mentor. Então, os alunos que forem conquistando resultados, eles virão contar as experiências deles e compartilhar com outros alunos, porque é assim que a gente vai formando os experts. Então, ao final de 12 meses, ele vai ter que passar por uma bateria de coisas que vai fazer com que ele saia de um lugar e vá para outro lugar. Ao final de 12 meses, ele encerra? Não, porque líderes nunca param de aprender, como diz meu amigo Eric Costa. Então, ele continua e virão outros projetos de clientes que ele pode ir consumindo ali. Agora vai ser um projeto de cultura. Quero fazer. E aí ele entra para poder fazer aquela aplicação. E é incrível porque os projetos eles podem ser aplicados no portfólio, né? Então, cada projeto que você Com vai fazer, certificado. você vai ganhar um certificado e você vai aplicar ele dentro do seu portfólio. Sim. Gente, é assim, uma verdadeira... Você faria, Kelly? Com certeza. Eu com certeza faria. Se eu pudesse, eu faria. Ela é suspeita, né, gente? Ela é suspeita. Mas eu faria. Outra coisa que eu ia te perguntar, o foco, o C-Expert, ele é pra quem? Boa pergunta. O Expert, ele é para profissionais que atuam em atendimento, sucesso do cliente, experiência do cliente e que desejam se especializar, se tornar expert naquela temática. O que um expert faz? Um expert, ele se torna uma autoridade, ele se torna uma influência, ele é reconhecido não só no ambiente que ele está, mas também para o mercado como uma pessoa especialista no assunto. E para ele ser reconhecido, ele precisa ter o quê? Quilômetros rodados. Então é isso que nós vamos, junto com esses profissionais, trabalhar para que eles desenvolvam ao longo desses 12 meses. Lembrando que a mesa que você senta é a mesa que vai te tornar a média. Então, os profissionais que vêm fazer parte desse clube, eles também passam por uma avaliação nossa. Não é todo profissional que vai entrar. É aquele que realmente está comprometido com esse desafio, porque nós vamos entregar os nossos clientes na mão desses profissionais e também querem realmente liderar projetos de CX, querem liderar as iniciativas de cliente no Brasil e tornar o Brasil uma referência para o mundo. Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta, que é uma das perguntas que o pessoal mandou, mas tem ali um pouquinho ali de provocação, vamos dizer. Para quem está ouvindo agora e quer crescer rápido na área, por onde ela começa? Começa pelo C-Expert. Não, mas a ideia é que, assim, primeiro, pare de achar que a experiência do cliente é atendimento ou que experiência do cliente é só uma outra ação que você faz dentro da empresa. Experiência do cliente é sobre levar o assunto a sério, levar o cliente a sério, entender que isso é uma estratégia da companhia toda. Se você está preparado ou deseja trabalhar uma transformação cultural na sua empresa, é o CX para você. Maravilha. Gi, eu quero agradecer muito esse bate-papo que a gente teve, porque foi um bate-papo, a gente está esclarecendo aqui as dúvidas do público. Quero agradecer você que ficou aqui, escutou a gente até o final. Para você saber mais sobre o Expert, vamos deixar aqui na descrição do
do podcast e também na página do Instituto, no meu Instagram, no Instagram do Instituto tem as informações. A pessoa precisa se aplicar para poder ser convidada. Maravilha, Gi, eu quero agradecer muito esse bate-papo que a gente teve aqui, esclarecendo Muito todas obrigada. as dúvidas do pessoal. E eu quero agradecer você que ficou aqui acompanhando a gente. Vamos deixar todos os links aqui embaixo. Deixe seu like aqui também no nosso podcast do CF Talks. E até a próxima!